Olá, meus amigos. Hoje nós vamos aprender como utilizar alguns recursos do Excel, que é um programa da Microsoft. No caso de utilizarem o Linux, o programa correspondente é o Calc. As funcionalidades do Calc são muito parecidas, apesar de algumas limitações. Neste vídeo, usaremos algumas funções básicas apenas. Depois farei outro com funções mais complexas, mais avançadas, como formatação condicional, função condicional, que é a função se. Primeiro nós vamos entender como que funciona o sistema de células do Excel. Cada célula ela corresponde a uma coordenada dentro da planilha, com letras aqui na vertical, tá certo? Nessas colunas e com números aqui nas linhas, tá certo? Nessas linhas horizontais. Então nós temos aqui as colunas, temos aqui as linhas e cada célula, nós vamos ter aqui a célula E6, que é o que aparece aqui em cima. A célula E6, aqui a B4, a C3, A2 e assim sucessivamente. Agora, nós vamos aprender como que podemos fazer contas básicas no Excel. Então, para fazer uma conta no Excel, é necessário começar com um símbolo igual. Primeiro eu indico para ele que eu estou fazendo aqui uma operação matemática. Depois eu coloco a operação que eu quero fazer. Então, eu coloquei igual a 3 mais 2. Quando eu apertar Enter, ele me dá o resultado. E veja bem, se eu apenas escrever 3 mais 2 e apertar Enter, ele vai entender isso como um texto, simplesmente como um texto. E vai deixar escrito, ele não vai fazer conta nenhuma com ele. Então tem que escrever primeiro igual, depois eu posso colocar 3 menos 1. No caso da multiplicação, eu uso o asterisco. Então, primeiro igual a 5, asterisco 8, é 5 vezes 8. Se eu quero dividir igual 9, uso a barra para dividir. 9 dividido por 3 e ele vai me dando o resultado. Uma outra opção que eu tenho também para fazer operações aqui no Excel é utilizando a célula que eu vou fazer a operação. Então, se eu tenho aqui número 5, número 10, quero somar esses dois campos, eu posso colocar igual, clico na célula do 5, mais e clico de novo aqui agora na célula do 10. Quando eu apertar Enter, ele agora vai me dar o resultado da operação com essas células. Isso quer dizer que se eu modificar o valor da célula aqui, ele vai automaticamente modificar o meu resultado, quando eu apertar o Enter. Então, eu vou colocar aqui 40, dá o Enter, e aí ele já modifica o valor do meu resultado, porque agora ele está ligado a essas células. Uma coisa muito interessante para nós fazermos aqui no Excel é que ele consegue identificar uma lógica do que eu estou escrevendo. Por exemplo, se eu ponho 1, depois o 2, quando eu marco esses dois, clico aqui nesse quadradinho que tem ao lado dessa marcação, puxo para baixo, vejam que ele já vai continuar de 1 em 1. Se eu coloco aqui 2 e 4, ele já entende que eu agora estou querendo ir de 2 em 2. E assim por diante, ó, 5 e 10, ele entende que agora eu vou de 5 em 5. Então, se eu vou escrever os meses do ano, janeiro, eu não preciso nem escrever por inteiro, coloco apenas essa sigla, né? As 3 primeiras palavras. Quando eu vou puxando, depois ele já vai me mostrando os outros meses do ano. Bom, nós podemos também inserir textos e formatações de forma muito parecida com o Word. O diferencial do Excel é podermos automatizar a planilha que nós vamos colocar aqui. Isso nós vamos aprender. Com relação à formatação, é porque eu escrevo aqui um texto. Posso utilizar as formatações que ele tem aqui em cima. Nós temos aqui uma área de formatação, assim como o Word
também tem uma área de formatação. Então eu posso pegar esse texto, modificar o tipo de letra que ele vai utilizar, o tamanho da letra, colocar negrito, itálico, sublinhado, mudar a cor da letra, a cor do plano de fundo, tá certo? E eu posso modificar também o tamanho aqui, ó, da coluna e o tamanho da linha. Bem como eu posso colocar o texto centralizado. Tá vendo que ele usa centralizado em relação à vertical e em relação à horizontal, ó. E posso fazer diversas formatações aqui. Vamos então voltar ao que estava antes. Colocar o tamanho normal aqui e aqui. Bom, agora nós vamos mostrar como podemos fazer uma planilha e trabalhar com ela. Vamos começar fazendo uma planilha de notas. Então, eu tenho aqui agora uma planilha de notas, uma planilha pessoal de notas, e quero colocar aqui na frente as matérias. Vamos colocar as matérias aqui embaixo. Vamos escrever aqui como matéria 1. Porque aí ele já vai me ajudar aqui, puxando até a matéria 5. E aí as pessoas podem dar o nome aqui de acordo com a matéria que elas tiverem, né? E aqui eu posso colocar a quantidade de pontos que eu consegui nessa matéria. Então, 8, 9, 9,5, 8,5, 9,7. Bom, para melhorar um pouquinho a formatação aqui, eu posso também mesclar essas células, clicando aqui nesse ícone. Tá vendo que ele mescla e centraliza o que eu escrevi. E aí eu posso pegar esse texto notas, colocar ele maior, colocar um fundo diferente, e bem como eu posso também colocar bordas. Vou inserir aqui, ó, todas as bordas. O nome das matérias também posso colocar um fundo diferente. E aí vejam que eu posso trabalhar aqui da forma que eu achar mais conveniente. Posso também fazer alguma alteração em toda a planilha, clicando aqui entre o A e o 1. Aí ele vai marcar toda a minha planilha. Então, se eu quero colocar tudo centralizado, basta eu fazer isso. Bom, então aqui estão minhas notas. Agora, isso eu poderia fazer também no Word. O que diferencia realmente de eu utilizar aqui o Excel é que aqui eu posso colocar agora um total, e aí tem várias formas de eu automatizar isso aqui. A primeira delas seria aquilo que a gente aprendeu de ir somando as células. Então, eu vou fazer igual, vou clicando nas células e somando. Então, aqui F4, depois eu vou entrar aqui, eu posso digitar também, ó, G4, que ele está somando todas essas células anteriores aqui que estão com as notas. Outra forma de eu somar tudo seria eu utilizar a área de função, que eu vou ensinar a primeira forma mais simples aqui. Escrever igual, soma, abrir parêntese e marcar toda a área que eu desejo somar. Depois eu dou um Enter. Vejam que ele somou tudo também. Qual que é a diferença desses dois? É que da segunda vez, dessa segunda maneira aqui, eu estou utilizando a soma de todo esse campo aqui, ó. Veja que ele não está somando um a um, igual esse outro está fazendo. Isso dá diferença quando eu venho cá e mando inserir uma nova coluna aqui dentro. Se eu for lançar uma nova matéria, o valor que eu lançar aqui, veja bem, eu vou lançar 10. Ele apenas alterou o segundo. Por quê? Porque ele estava somando tudo que está dentro desse intervalo. O primeiro não. O primeiro ele está somando apenas essa célula, mais essa, essa e essa.
Então, muita gente acaba errando nas planilhas por conta disso, porque no final dá um erro, um valor que a pessoa não esperava, ou um erro de cálculo, e quando ela vai ver é porque ela não está somando todas as colunas ou todas as linhas, porque alguém mandou inserir alguma linha. Então, o melhor a fazermos é esse aqui, ó. Vou passar esse aqui então para cima dele. Uma coisa que eu posso fazer também é mudar o campo de lugar. Então, se eu tenho um número aqui, posso clicar. Quando aparece essa cruzinha, eu clico nela e arrasto de lugar. Para que isso serve? Se eu tenho aqui 5, 10, e aqui eu vou somar esses dois campos. Ou seja, eu estou somando aqui o J7 com o J8. Se eu pego esse campo aqui, essa célula, e modifico ela de lugar, veja que aqui continua sendo a soma dos dois. Porque ele entende que eu peguei a célula que estava aqui em cima e levei para outro lugar. Muito bem. Outra que nós podemos utilizar aqui, muito necessário nesse momento, é a média. Então, qual foi a minha média aqui? Basta eu colocar igual, média, e aí eu tenho que lembrar de colocar o acento. Média, abro parênteses, marco todos os campos que eu quero tirar a média e dou um Enter. Aqui saiu com muitas casas decimais. Eu venho aqui em cima e mando reduzir o número de casas decimais, que ele já vai fazendo o arredondamento necessário. Nessa daqui eu aumento e nessa eu diminuo o número de casas decimais. Deixa eu acertar esse número de matérias. Pronto. Agora, se eu quero colocar uma quantidade maior de alunos, às vezes eu sou um professor, quero controlar a nota dos alunos aqui da sala. Então, eu vou colocar aqui aluno 1. Aqui eu posso colocar o nome de cada um, claro, né? E puxo aqui. E lanço as notas que cada um tiraram. Vamos lançar aqui algumas notas aleatórias. Opa, foi muito. 8. Ok. E aí eu posso agora adequar a minha planilha, colocando ela toda com bordas. Posso mandar mesclar essas duas. E aí, o importante é o seguinte, eu vou copiar o notas aqui para o primeiro, porque quando eu mando mesclar as células, ele utiliza o que está dentro da primeira célula. Aí, notas, aqui o campo dos alunos também, vou fazer uma pequena edição rápida. Aqui eu tenho as notas e posso também utilizar aqui essa ferramenta que é o pincel de formatação, que tudo que eu marcar e clicar no pincel de formatação, ele vai fazer com a outra área para onde eu levar esse pincel de formatação. Bom, agora eu fiz o total daquela forma que eu ensinei. Preciso fazer isso para cada uma, a média aqui também, preciso ficar repetindo? Não, basta eu vir aqui nesse quadrinho e quando essa cruzinha que aparece aqui, ela está mais larga, ela fica fininha, basta eu arrastar para baixo. Cliquei com o botão esquerdo, arrasto para baixo e ela utiliza a mesma fórmula que já está na de cima. E vejam bem que ela já adequa para os campos de baixo. Pronto, aqui eu tenho a média e a soma. Essa é a forma mais usual, né? Da gente, quando a gente já sabe a fórmula da soma, a fórmula da média, use isso, é mais rápido. Uma outra forma de eu fazer isso é vindo aqui, ó, no campo função, inserir função.
Porque aqui nós temos todas as fórmulas da matemática. Se não tiver tudo, tem quase tudo. Porque aqui tem muita, mas muita fórmula. Veja que aqui tem as fórmulas da área financeira, de data e hora, matemática e trigonometria, estatística, pesquisa, banco de dados, texto, lógico, engenharia, informações. Então, são muitas fórmulas que tem aqui. É uma forma de achá-las também, né? Então, eu posso também fazer a fórmula utilizando desse jeito aqui. Bom, nós podemos também ordenar aqui os valores pelas melhores notas. Então, nós vamos verificar aqui quais os alunos eles têm as melhores notas. Vamos mesclar para cá. Isso. Agora, como que eu faço para ordenar? Eu marco toda a minha planilha, venho aqui em dados, mando classificar, e aí primeiro eu tenho que identificar se os meus dados contêm cabeçalho. Nesse caso aqui eu não marquei o cabeçalho, então eu tenho que dizer para ele, né, se eu vou utilizar cabeçalho ou não. Ó, aí seria por coluna. Agora, não, os meus dados contêm cabeçalho. Então, essa linha de cima ele vai contar como cabeçalho. Ó. E eu posso falar em relação a qual matéria que eu quero ordenar, ou em relação ao total, ou em relação à média. Então, vamos pegar aqui pelo total. Quero que ele me ordene pelo total, e não é do menor para o maior, é do maior para o menor. Então, vamos ver quais os que tiraram as melhores notas. Ó, aluno 1, aluno 2, o aluno 4, aluno 3 e aluno 5. Ele ordenou, ele pode ver que ele inverteu aqui a nota do 4 e do 3. Aí, se eu modificar as notas deles depois aqui, ó. Coloquei aqui um 5, um 6, agora aqui eu passei para 10, aqui também para 10. Vamos ver que agora teve uma alteração nessas notas. Aqui, ó. Aí eu preciso ordenar de novo. Mais uma vez, eu preciso marcar tudo, mandar classificar, dizer que tem cabeçalho, pelo total maior para o menor. Ok. Agora, ó, o aluno 4 tem a maior nota, acompanhado do 5, depois o 2, depois o 1, depois o 3. Bom, agora nós vamos criar uma outra planilha. Nós vamos fazer aqui uma planilha para variação percentual. Primeiro vamos ver como que eu coloco um nome para essa planilha aqui. Ó. Posso clicar 2 vezes aqui em planilha 1 e chamar ela de notas. Mando abrir uma nova planilha e já posso colocar o nome dela de percentual. O que nós vamos fazer aqui? Agora, para estudar a variação percentual, tá certo? Nós vamos fazer uma planilha e para exemplificar, vamos pensar aqui num profissional de segurança pública que quer analisar a variação dos crimes de um ano para o outro. Então, eu vou colocar aqui, nós vamos analisar crimes de 2015, entre 2015 e 2016, e aqui nós vamos chamar de crime 1, e da mesma forma que fizemos lá atrás, nós podemos ir colocando aqui os tipos de crime. Vamos mandar mesclar as células. Aí são as edições, como nós fizemos anteriormente. Basta eu ir editando aqui da forma que achar mais interessante. Vou colocar bordas. Aqui eu vou colocar o símbolo, né,
porcentagem. Vou também marcar toda a minha planilha, mandar centralizar tudo. Eu prefiro, utilizando aqui o Excel. Vou aumentar um pouquinho para visualizar. E colocar aqui agora. Vamos colocar aqui. R$25. Bom, então nós temos aqui a quantidade de cada crime no ano de 2015, no ano de 2016, e eu quero verificar o tanto que aumentou, o tanto que diminuiu, né? Para isso, nós vamos usar uma fórmula da matemática que vai me falar qual foi a variação percentual de um ano para o outro. Então eu quero comparar o quanto deu de aumento ou de redução. Pego a diferença, aí eu abro aqui um parênteses, faço a diferença do segundo, tem que colocar aqui dentro o igual ao primeiro, né? Sempre que eu vou fazer uma fórmula, utilizar o igual. Abro parênteses, o segundo, menos o primeiro, e depois mando dividir pelo primeiro, que aí eu vou ter a diferença entre os dois e vou comparar o que essa diferença é em relação ao primeiro. O valor que ele me der aqui, eu teria que multiplicar por 100 para saber quanto que seria a variação percentual. Mas uma forma prática de eu fazer isso é clicar nesse ícone aqui, ó, de porcentagem, que aí eu mando formatar a célula como porcentagem. Ó. Ela já vai me dizer que reduziu em 50%. Ó. E realmente foi isso que aconteceu, caiu pela metade, de 50 foi para 25. Mais uma vez, basta eu vir nesse quadradinho aqui, arrastar, clicando com o botão esquerdo, e agora ele vai me dizer, ó, nesse caso reduziu 50%, nesse outro caso aumentou 50%, e para o terceiro crime teve uma redução de 17%. Mais uma vez, qualquer alteração que eu fizer aqui já vai impactar diretamente no meu resultado. Esse que é o bacana da planilha, porque eu posso inclusive utilizá-la depois para comparar os próximos anos. Simplesmente copio essa planilha e replico aqui 2016 e aqui 2017, basta eu colocar os valores nele, que a fórmula já está pronta e eu posso utilizar para os outros anos também. Essa aqui é a fórmula que a gente usa para variação percentual. Bom, vocês repararam que eu precisei de utilizar aqui, ó, eu precisei utilizar o quê? O parêntese. Por quê? O Excel, ele respeita todas as normas da matemática. Se eu não colocar esse parêntese, o que ele vai fazer? Ele vai fazer primeiro a divisão para depois fazer a subtração. Se eu quero primeiro a subtração, eu tenho que colocar isso entre parênteses, senão dá um resultado diferente. Então, se eu tenho aqui, ó, 2 dividido por 2 mais 1, coloco o igual antes para ele fazer a conta para mim. Vai dar quanto? 2, porque ele vai fazer 2 dividido por 2, que é 1, mais 1, o resultado 2. Agora, se eu pego essa mesma conta e coloco um parêntese aqui, o que ele vai fazer é 2 dividido por 3 agora, e vai me dar um resultado diferente. Então, muito cuidado na hora de lançar a fórmula aqui no Excel. Como nós estamos falando de fórmula, vamos aproveitar aqui e aprender quando eu quero elevar o quadrado ou tirar uma raiz. O que eu faço? Igual 3, coloco esse acento, tá certo? E depois coloco o número o qual eu quero elevar. Então, aqui eu estou indicando 3 elevado ao quadrado. Aperto Enter e ele me mostra. O importante é que quando eu colocar esse acento circunflexo, eu tenho que dar um espaço para ele aparecer, senão ele não vai aparecer. E depois coloco o 2 e dá 9. Se eu quiser agora 2, igual ao primeiro, 2 elevado a 3, 8. E se eu quiser tirar agora a raiz quadrada de 9, eu vou ter que fazer igual a 9 elevado, agora a quanto? A meio. Só que eu tenho que abrir parênteses e colocar meio. 1 dividido
por 2. Porque 9 elevado a meio é a mesma coisa que raiz quadrada de 9. E aí ele me mostra aqui. Tá certo? Isso foi só para a gente aprender mais uma funcionalidade. Aí, se eu precisar de uma resposta rápida só de valores, qual que é a soma disso aqui? Para não precisar fazer muita conta, tá vendo? Só de eu ter marcado, ele já me mostra aqui embaixo, a soma 110, e eu estou contando 3 elementos, e a soma é 36,67 aproximadamente. Bom, então agora nós vamos aprender como fazer um gráfico, certo? Vamos agora fazer um gráfico com as notas. Como que eu faço isso? Uma forma mais prática é eu primeiro marcar a área que eu quero demonstrar no gráfico. Então vamos marcar primeiro aqui, ó, esse aluno 4 com as matérias. Não vou marcar o total, senão ele vai atrapalhar aqui o meu gráfico. Eu quero comparar só o valor das matérias. Eu venho aqui em inserir, e o bacana do Excel é que ele já me dá aqui gráficos recomendados para cada tipo de dados que eu estou apresentando para ele. Então, clico em gráfico recomendado e ele vai me mostrar aqui, ó. Nós temos então aqui um gráfico de barras na vertical, posso ter ele também na horizontal, tem o gráfico de linhas, tenho o gráfico em pizza, e aqui esse gráfico de área empilhada, que nada mais é que o gráfico de linha, onde a área embaixo da linha, ela é toda colorida. Agora, posso usar qualquer tipo de gráfico? Pode, só não é interessante, porque cada tipo de gráfico vai me mostrar algo diferente. Nesse caso aqui, eu estou tendo uma variável, que é a nota, e eu tenho vários elementos aqui que estão mudando de acordo com essa variável. Ótimo para eu utilizar o gráfico de barras, seja na vertical ou na horizontal. Agora, se eu estou comparando valores dentro de um todo, ou seja, dentre os candidatos de um concurso eu quero saber quantos são homem e quantos são mulher. Aí o interessante é utilizar a pizza. Quantos são solteiros, casados, divorciados ou viúvos? Então, de um total, ou seja, de 100%, eu quero ver qual a fatia que se enquadra em determinado tipo, né? Igual essa questão da pessoa ser casada ou ser solteira. Aí eu uso o gráfico de pizza. Agora, se eu quero saber a evolução anual, como no caso dos crimes ali, que nós vamos ter uma evolução, aí talvez seja mais interessante eu utilizar o gráfico de linhas, porque ele vai ter condição de me mostrar uma tendência. No caso de nota aqui, não tem nada a ver eu comparar uma matéria com a outra com linha, porque não tem tendência nenhuma, né, a verificar. Então, eu usaria um gráfico em barras. Mando ele gerar o gráfico. Vamos reduzir um pouco aqui. Aqui, ó, eu tenho a minha planilha e tenho o gráfico. Aí eu queria mudar agora as notas. Posso só clicar aqui dentro do gráfico e arrastar agora as notas para baixo, ó. E agora eu vou usar o aluno 5 em vez do aluno 4. Agora eu quero usar o do aluno 2. Vejam que as notas já vão alterando automaticamente. Aí, se eu quiser lançar mais uma matéria aqui no meio, ó, quando eu mando inserir, ele já abriu o campo para essa outra matéria que eu posso inserir aqui no meio. E quando eu for lançando as notas, no caso aqui, como nós estamos trabalhando com o aluno 2, vou lançar uma nota para ele aqui, a nota já vai aparecer aqui. Ela está sem nome, porque aqui eu ainda não pus nenhum nome. Se eu alterar aqui, ele já altera aqui embaixo também. Viram como que o gráfico ele vai se alterando já automaticamente de acordo com a minha planilha? Bom, posso mudar também aqui as cores do meu gráfico, tá certo? Ó, cliquei aqui, posso mudar o tipo de borda, posso colocar aqui cor da borda, posso modificar aqui a estrutura do gráfico, né? Sombra, brilho, borda, formato 3D, e aí vocês podem ir
clicando aqui, modificando, tá vendo? De acordo com o interesse. Aí eu cliquei aqui, eu estou trabalhando com essa parte. Se eu quero trabalhar com o gráfico como um todo, aí eu clico nessa parte de fora dele, que aí agora eu estou trabalhando já a borda do gráfico. Então, o formato 3D agora que eu colocar, já vai ser de todo o meu gráfico. Posso modificar a cor. Colocar como linha gradiente. Qual a direção, qual o ângulo. Aí eu tenho várias opções aqui para trabalhar o meu gráfico. Posso alterar também o título, opções de texto no título, tá certo? Várias opções que eu tenho diferentes aqui, ó. Bom, vamos agora para o gráfico lá da variação percentual, tá certo? Então, eu agora, para esse tipo de gráfico, nós vamos marcar aqui os crimes com os anos e vou mandar inserir um gráfico. Tá vendo que aqui, agora eu posso comparar um ano com o outro para cada tipo de crime. Ele já está mostrando assim. Para esse tipo aqui não teria nada a ver utilizar um em cima do outro, mas eu posso colocar desse jeito. Ficaria interessante. Mudo o título aqui. Colocar crimes. E aqui eu tenho as opções. Posso variar também as cores. Posso editar como eu quiser. Agora aqui eu posso fazer uma coisa interessante também. Vou mandar inserir uma linha aqui, que não estava previsto antes. Vamos entrar depois aqui, por exemplo, com o ano de 2017. E aí, vamos colocar aqui valores. Vejam que esse ano de 2017 não está aparecendo aqui no gráfico. Por quê? Porque eu havia utilizado só esse. Eu não inseri valores aqui dentro, eu inseri externo. Como que eu faço para fazer isso? Basta eu vir novamente nesse pontinho e abrir mais o meu gráfico. Veja que ele já colocou ele aqui, ó, 2017. E agora eu consigo verificar cada um deles. E aqui em cima eu tenho ferramentas de gráfico, eu tenho condição de formatar o design, tá certo? E outras opções de formatação, várias opções. No design aqui, o mais interessante é o tipo de gráfico, que eu posso já pegar um modelo. Olha como que ele fica bacana, eu já utilizando um modelo que já vem aqui do Excel, tá certo? Vamos deixar isso aqui com fundo escuro. Ficou um gráfico bem interessante. Agora, se eu quero analisar uma tendência para cada tipo de crime desse, saber se há uma tendência de aumento, de diminuição, como que eu posso demonstrar isso graficamente? Eu poderia utilizar apenas um tipo de crime aqui, né? Ou os outros também, vamos fazer um de cada vez. Vou mandar inserir o gráfico. E agora eu vou escolher um gráfico em linha. Por que eu quero um gráfico em linha? Porque agora sim eu vou verificar aqui uma tendência, nesse caso uma tendência de redução, porque estava no valor 50 em 2015, foi para 25 em 2016 e agora para 15. Veja como eu consigo verificar essa tendência aqui. Bom, então nós vimos aqui como inserir um gráfico na minha planilha do Excel. O gráfico ele é muito importante porque ele nos dá uma informação visual, algo de só da gente olhar eu já consigo tirar algumas conclusões sem a necessidade de recorrer a algumas análises matemáticas, né? Bom, então são essas funções básicas usadas no Excel. Eu espero que você tenha gostado.
se inscreva no canal e clique aí no sininho para receber os outros vídeos. Eu vou ainda postar outras aulas com funções mais avançadas do Excel e também sobre como utilizar vários outros aplicativos que estão aí disponíveis para a gente. Um grande abraço.